Olá pessoal, vocês já me conhecem aqui pelo canal, eu sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado e engenheiro de segurança do trabalho. E nessa sequência de vídeos, olha aqui, eu preparei um relatório para falar sobre as principais diferenças e similaridades entre o Programa de Gerenciamento de Riscos da norma regulamentadora NR1 e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso e já conhecido PPRA. Então eu comparei o que essas duas normas, a partir da revisão da norma regulamentadora NR1, o que essas duas normas têm de igual e o que elas têm de diferentes. Então, eu analisei 33 tópicos da NR1 e da NR9. É sobre isso que eu vou falar para vocês aqui nessa série de vídeos. Agora, se mesmo assim você ainda tiver dúvidas, vai lá no meu canal, deixa a sua dúvida lá, a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Então, para começar, se você quiser acompanhar de acordo com a NR1, que eu segui a ordem da norma regulamentadora NR1, que é Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, eu segui a ordem da NR1 e fiz um paralelo com a NR9. E a primeira questão que eu vou discutir aqui agora é uma comparação da aplicação do Programa de Gerenciamento de Riscos com a aplicação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PGR, ele já deixa claro que ele deve ser utilizado para fins de prevenção e gerenciamento de riscos ocupacionais. Preste bastante atenção nessas duas palavras aqui, porque o PGR ele fala de riscos ocupacionais, enquanto que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ele estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, você já nota aí uma diferença em termos. O PGR ele vai falar de riscos ocupacionais, ou seja, riscos da ocupação, das atividades do trabalhador. Enquanto que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, ele vai falar de riscos ambientais, ou seja, riscos que estão relacionados ao ambiente de trabalho do trabalhador, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou então que possam vir a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, já na primeira comparação, a gente já vê questões diferentes e um pouco confusas quando fala na norma regulamentadora NR1. Primeiro, o PPRA ele é essencialmente um programa de higiene ocupacional, da ciência e da arte dedicada à antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos diversos agentes causadores de riscos no ambiente de trabalho. E de acordo com a NR9, esses riscos eles podem ser físicos, químicos e biológicos. Porém, no próprio texto da NR9, vem falar em integridade do trabalhador, ou seja, visando a preservação da saúde, em primeiro lugar, porque é um programa de higiene ocupacional, e logo em seguida fala da integridade dos trabalhadores. E na época que o PPRA, o texto do PPRA foi criado, a gente estava vivendo um momento aqui no Brasil com uma grande preocupação com a questão do meio ambiente e dos recursos naturais. Por isso que foi colocado no texto do PPRA, levando-se em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, a primeira diferença, você já vê logo de cara do objetivo dos programas, ok? Para efeito do PPRA, considera-se riscos ambientais
os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função da sua natureza, concentração ou intensidade, ou então tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Isso daí, gente, foi uma polêmica dos últimos 20 anos. Qual que é a polêmica? Eu devo ou não considerar risco de acidente e risco ergonômico no PPRA? Tem profissionais que adotam a linha de não considerar riscos ergonômicos e riscos de acidente. Inclusive, eu sou dessa linha que eu acredito que não deve considerar no PPRA risco ergonômico e risco de acidente. Tá, Thiago, mas da onde que vem essa polêmica? Essa polêmica vem do item 9.1.3 da NR9. Por quê? Nesse item aqui, o 9.1.3, ele determina que o PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs. Então, se o PPRA ele deve estar articulado com as demais NRs, logo então eu devo considerar risco de acidente e risco ergonômico. Então tem profissionais que adotam essa linha. Só que aqui o PPRA, o texto da NR9, deixa claro que tem que considerar em especial a NR7, que é o quê? O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ou seja, aí é que vem essa polêmica, porque no PPRA considera-se riscos ambientais, né? A questão dos agentes físicos, químicos e biológicos somente. Porém, o item 9.1.3 fala que o PPRA é apenas parte integrante de um conjunto mais amplo da iniciativa, ou melhor, das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde. Quando fala-se a palavra saúde, até aí tudo bem, porque a gente está falando de higiene ocupacional. Mas quando fala a integridade dos trabalhadores, então eu posso subentender que tenha o risco de acidente também e os fatores de riscos ergonômicos. Por causa disso, a gente meio que polarizou essa questão do PPRA. Há quem defenda que deva colocar apenas risco físico, químico e biológico, porque o PPRA é um programa de higiene ocupacional, tanto é que menciona a questão da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle ou monitoramento dos riscos ambientais, ok? Já o PGR, ele já deixa isso um pouco mais claro. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança no trabalho. Qual que é a conclusão que eu chego disso? Ambos os programas falam de integração com a legislação de saúde e segurança do trabalho. Então, gente, por isso, analisando essa questão aí, é por isso que alguns profissionais, ou muitos profissionais, eles consideram os riscos ergonômicos e os riscos de acidente no programa de prevenção de riscos ambientais. Ou seja, qual que é a similaridade que você tem aí nessa questão? É que ambos os programas falam de documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho. Ok? Então aqui eu comentei 2 pontos aqui. Vamos para o terceiro ponto, que é da aplicação e utilização do PGR. Isso daqui não deveria ser, mas foi um grande avanço da NR1. Por quê? O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos da NR1, ele deixa claro que para fins de caracterização de atividades e operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15 e na NR16, ou seja, atividades e operações insalubres
e atividades e operações perigosas. Já o PPRA, ele não fala nada sobre isso e realmente nem deveria falar. Mas uma das consequências da utilização errônea do PPRA foi utilizá-lo para caracterização de insalubridade e periculosidade. Então, pessoal, é por isso que o PPRA ele foi tão desvirtuado das últimas décadas. E eu falo isso com pesar porque quem desvirtuou o PPRA foram os próprios profissionais de saúde e segurança do trabalho. O PPRA ele não é para caracterizar insalubridade, o PPRA ele não é para caracterizar periculosidade. Porém, nos últimos 20 anos, muitos profissionais de saúde e segurança do trabalho utilizaram o PPRA, inclusive com o objetivo de perícias, o que não é adequado. Ou seja, aí agora vem a NR1 para deixar claro que o PGR ele não foi, ou melhor, ele não é elaborado para isso. O objetivo do PGR não é avaliar se uma atividade é insalubre ou então se ela é perigosa. Por que eu falo que isso é um avanço, mas não deveria ser? Está claro, você que é profissional de saúde e segurança do trabalho, seja você técnico de segurança, ergonomista, higienista ocupacional, engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho, fisioterapeuta do trabalho, quando você for elaborar um programa de gerenciamento de riscos, você tem que ter em mente que não é um documento para elaborar laudo de insalubridade ou então de periculosidade. Então isso foi um avanço que não deveria ser. O PGR ele trouxe mais clareza em função do modo como estavam utilizando o PPRA. E o quarto item que eu vou falar aqui agora é sobre a implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos e a implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. De acordo com o PGR, a organização deve implementar por estabelecimento o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Já as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa sob a responsabilidade do empregador com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. No entanto, o PGR ele possibilita que, a critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. Ou seja, posso ter vários PGRs por setor dentro de uma mesma empresa. Só que isso daí é a critério da empresa, isso é facultativo, isso não é obrigatório. Então, em resumo, o PPRA, as atividades, as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, ou seja, um PPRA contemplando toda a empresa, enquanto que o PGR ele possibilita a implementação por setor ou atividade, ou seja, eu posso ter mais de um programa de gerenciamento de riscos num único CNPJ? Sim, você pode ter vários programas de gerenciamento de riscos. Se você for implementar ele por unidade operacional, você vai ter, de repente, 1, 2, 3 PGRs. Vai depender da complexidade da empresa. Ou então você pode fazer por setor. Se você optar fazer um programa de gerenciamento de riscos por setor, você pode ter vários programas de gerenciamento de riscos dentro de um único CNPJ. Ou então, você pode implementar o programa de gerenciamento de riscos por atividade. Eu aconselho, eu recomendo que você tenha um único programa de gerenciamento de riscos contemplando todos os setores e todas as atividades que são realizadas na empresa, ok? Mas o fato é que você pode ter vários programas de gerenciamento de riscos em um único CNPJ. Eu só não aconselho que você faça assim. O quinto item que eu quero comentar aqui é a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais
mais o programa de gerenciamento de risco versus o programa de prevenção de riscos ambientais. A norma regulamentadora NR1, ela deixa bem claro que o gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, eu estou falando aqui do GRO. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Ou seja, antes do PGR, deve existir uma estrutura de gestão, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, na verdade, são duas linhas de pensamento no PGR. Uma de gerenciamento e outra de gestão. Qual que é a linha de pensamento do gerenciamento? É o programa de gerenciamento de riscos. Ele leva à gestão. Quando eu falo em gestão, eu estou falando em um nível estratégico, ou seja, decisões que vão ter impactos e resultados nos próximos 5 anos. Enquanto, quando eu falo o termo gerenciamento, eu estou falando de decisões táticas. Então, o programa de gerenciamento de risco é ele que vai levar à gestão dos riscos ocupacionais. Apesar das palavras gestão e gerenciamento serem consideradas por alguns profissionais sinônimos, não são. A gestão ela está acima do gerenciamento. Enquanto que no PPRA, isso tudo é contemplado num único programa, ou seja, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de riscos, ou seja, além do GRO, tem que haver um PGR. Já no PPRA, isso é apenas um único programa, ok? Então, esse daí é um outro ponto. Um item que é muito importante aí para os profissionais de saúde e segurança do trabalho, que é o 6º item que eu estou avaliando aqui, é o seguinte: o PGR pode ser substituído, já o PPRA não. Então, essa é uma grande diferença aí dos dois programas. O PGR, por exemplo, ele pode ser atendido por sistema de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas na norma regulamentadora NR1 e em dispositivos legais de saúde e segurança no trabalho. Enquanto que o PPRA, ele não pode ser substituído por nenhum outro programa, exceto o Programa de Gerenciamento de Riscos da norma regulamentadora NR22, que é um caso específico, ok? Então, o PPRA ele só pode ser substituído lá na NR22 por um outro programa que coincidentemente tem o mesmo nome, mas são programas distintos, são programas diferentes. Então, uma grande diferença entre os dois programas é isso: o PGR não pode ser substituído. Ou melhor, o PPRA não pode ser substituído, enquanto que o Programa de Gerenciamento de Riscos ele pode ser substituído por programas de gestão. O 7º item aqui que eu quero trazer aqui para vocês é que o PGR e o PPRA abordam abrangência e legislação. Então aqui tem uma similaridade entre os dois programas. O texto da norma regulamentadora NR1 deixa claro que o PGR deve contemplar ou estar integrados com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, então se você for elaborar, ou melhor, quando você for elaborar o programa de gerenciamento de riscos, você tem que saber que ele tem que estar integrado com outros planos, outros programas, como por exemplo PCA, PPR e outros documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho. E o PPRA, ele não foge muito disso, porque o PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo, em especial, estar articulado com o PCMSO e com dispostos nas demais NRs, ou seja, nas demais normas regulamentadoras. Então,
ambos os programas, tanto o PGR quanto o PPRA, eles falam da interação com a legislação de saúde e segurança do trabalho. Porém, tem uma pequena diferença aí. No PGR, é muito mais explícito essa informação aqui. Ou seja, então o PGR, ele parece ser muito mais abrangente nesse sentido, porque ele vem falar em planos, programas, documentos previstos na legislação de saúde e segurança do trabalho. Um outro item aqui que eu quero comentar com vocês é o PDCA no PGR e no PPRA. Enquanto que no PGR, olha o que está escrito aqui, a organização deve evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador, avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação dos riscos e na ordem de prioridade e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Ou seja, o PGR, ele deixa claro uma estrutura dentro do PDCA, mas o PPRA ele não fica atrás também não. O PPRA ele estabelece obrigatoriamente a elaboração e implementação, ou seja, você tem planejamento e execução no PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Então volta novamente a falar em saúde, higiene ocupacional e integridade dos trabalhadores, volta a falar na segurança do trabalho no geral, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Se você pegar esses termos da higiene ocupacional que são mencionados na norma regulamentadora NR9 e comparar com o PDCA, você vai verificar que antecipação, reconhecimento, avaliação e controle nada mais é do que uma estrutura dentro do planejamento, da execução, da verificação, da checagem que está no PDCA, ok? Então, ambos tratam do mesmo assunto, mas em palavras diferentes. Então, tanto o Programa de Gerenciamento de Riscos quanto o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, eles vão mencionar, ou melhor, eles têm uma estrutura dentro do PDCA. O nono item aqui que eu quero comentar com vocês é os riscos ergonômicos no PGR e no PPRA. O PGR, ele deixa claro que tem que considerar a NR17. O texto da NR1, ele menciona o seguinte: no PGR, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Isso está escrito lá na NR1. Já no PPRA, não é claro a questão da ergonomia. No PPRA, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente, eles ficam subentendidos de maneira geral no item 9.1.3. Ou seja, o PGR ele chega para deixar claro, olha, tem que considerar os riscos ergonômicos e esses riscos ergonômicos eles têm que ser de acordo com a norma regulamentadora NR17. No PPRA, todos os outros riscos estão subentendidos no item 9.1.3, ok? Uma parte interessante aqui, que ambos os programas falam, é sobre a participação dos trabalhadores. Então, se você for um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um técnico de segurança, um enfermeiro, um ergonomista, um higienista, você tem que ter em mente o seguinte: quando você for elaborar o programa de gerenciamento de riscos, você vai ter que conversar com os trabalhadores. Ou seja, não existe um programa de gerenciamento de riscos sem a participação dos trabalhadores. E isso
não é novidade. O próprio Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele também já mencionava isso, como por exemplo, olha aqui, ó, no PGR, a organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção dos riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas manifestações da CIPA, quando houver, comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de risco e as medidas de prevenção do plano de ação do Programa de Gerenciamento de Risco. E o PPRA, o que ele fala sobre isso? Enquanto que no PPRA, as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sobre responsabilidade do empregador com a participação dos trabalhadores, ou seja, os empregadores deverão informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e proteger-se dos mesmos. Lembrando novamente, o tempo todo o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele vem falar de riscos ocupacionais, enquanto o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele vem falar sobre os riscos ambientais. E no PPRA tem uma parte muito interessante também que fala que o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho, dos riscos ambientais, incluindo os dados do mapa de risco, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ou seja, ambos os programas, PGR e PPRA, eles falam da participação dos trabalhadores e também sobre a informação aos trabalhadores quanto aos riscos presentes no ambiente de trabalho ou que possam se originar num ambiente de trabalho. Então, se você já elaborava o PPRA, você já estava acostumado com a questão da participação dos trabalhadores e a informação dos trabalhadores. Agora, com o Programa de Gerenciamento de Riscos, isso daí não vai ser diferente. A única diferença que tem aí entre os programas é que o PGR, o foco é riscos ocupacionais e o PPRA é os riscos ambientais. Um outro item aqui, esse item aqui, ele é muito importante. Para quem acha que PPRA e PGR são a mesma coisa, que basta apenas você trocar a capa e o título do documento, esse item aqui eu vou mostrar que não é bem assim. Vou falar agora sobre o desempenho no PGR versus o desempenho no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Olha o que está escrito aqui no texto da NR1, no que diz respeito a desempenho no PGR. No PGR, a organização deve adotar medidas necessárias para melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho. O PPRA, ele não fala em momento algum de desempenho de saúde e segurança no trabalho. Embora a estrutura do PPRA, quando bem elaborado por um profissional sério, por um profissional que conhece bem a higiene ocupacional, a segurança do trabalho, possibilite sim obter e melhorar o desempenho de saúde e segurança no trabalho. Em outras palavras, o que eu quero chamar a atenção dos profissionais de saúde e segurança do trabalho em relação a isso? O PGR fala em desempenho, e por falar em desempenho, o desempenho em saúde e segurança do trabalho, ele é o principal objetivo de qualquer programa de gerenciamento de riscos. A melhoria no desempenho é o principal objetivo de qualquer sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, né? De saúde ocupacional e segurança do trabalho. O PPRA, em momento algum, ele fala em desempenho, mas a estrutura do PPRA possibilita um desempenho? Sim, se você aplicar a estrutura da NR9, você pode melhorar o desempenho de saúde e segurança do trabalho? Pode, mas o PPRA,
em momento algum ele vai falar sobre desempenho.